Bom, gente, boa noite. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença desse auditório, né, dessa plateia que nos prestigia hoje. Dizer que é com muita honra que nós recebemos na noite de hoje a professora, doutora, camarada Anita Leocádia Prestes, que nos apresentará a sua mais recente obra, intitulada Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, período de 1958 a 1990. Alguns agradecimentos formais, nesse sentido, mais do que formalidade, obviamente. Agradecemos a presença do professor Milton Pinheiro, da Universidade Estadual da Bahia e do Instituto Caio Prado Júnior, que intermediou todo o contato com a professora Anita, que também se dispôs a debater conosco essa noite. O Instituto Caio Prado Júnior, que acaba de lançar o número 8 da revista Novos Temas, cujo tema central é a questão agrária. Rapidamente vou comentar aqui os autores que estão nesta edição. Uma entrevista inédita com o professor Istvan Mesaros abre esta edição. Um artigo de Ricardo Costa, titulado Marx e a Revolução Agrária. Um texto do próprio Marx sobre a nacionalização da terra. Artigo do professor Mauro Iazzi, a greve dos professores do ensino público federal, uma avaliação. Um artigo da professora Angélica Lovato, todos conhecem, professora aqui da Unesp, intitulado Cultura Brasileira e CPC da UNE, os cadernos do povo brasileiro na versão violão de rua. Um artigo de Golbery Lessa, intitulado A Concepção Negativa de Política, de José Chazin. Na seção História Imediata, um texto de Lenin, o Programa Agrário da Social-Democracia Russa, um texto de Plínio de Arruda Sampaio Júnior, A Atualidade e os Desafios da Reforma Agrária, um texto de Sérgio Sauer, titulado O Caminho da Roça, a questão agrária ainda dá samba no Brasil. E aí a seção de resenhas, intitulada Ideias em Movimento, né, com uma resenha de Edmilson Costa sobre o livro Ascensão e Queda do Euro, do autor Jorge Figueiredo, o autor português Jorge Figueiredo. Uma resenha de Pedro Ivo Jorge de Faria sobre o livro de Davi Maciel, intitulado de Sarney a Collor, Reformas Políticas, Democratização e Crise, de 1985 a 1990. Quem tiver interesse, R$25, né, fresquinho, temas candentes. Temos aqui, como ali na banca ao lado, o livro também da professora Anita Prestes, que também pelo valor de R$25, na banca ao lado, para quem tiver interesse. Claro que agradecemos também ao professor Antônio Carlos Mazeu, que é da Unesp aqui de Marília, e também membro do Instituto Caio Prado Júnior, né, por compor a mesa com a gente. Antes de passarmos a palavra aos conferencistas, alguns outros agradecimentos são necessários, pois sem o apoio dessas instâncias acadêmicas, essa atividade seria inviável. A iniciativa partiu do Núcleo de Estudos de Ontologia Marxiana, do qual eu faço parte, outros colegas, Marcelo, outros alunos que estão aqui também, o professor Mazeu coordena, né, e contou com o imprescindível apoio financeiro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a quem quero publicamente agradecer através da figura do seu atual coordenador, o professor Marcos Del Roio, que está entre nós. Assim como também devemos agradecer aos colegas do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas, hoje coordenado pelo professor Paulo Eduardo Teixeira, também disponibilizou verba para a realização desse evento. E também a professora Noêmia
Ramos Vieira, em nome de quem agradecemos ao Conselho de Cursos de Relações Internacionais, que também nos concedeu apoio financeiro. Por fim, mas não menos importante, a Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, SAEP, que nos oferece todo o suporte necessário aos nossos eventos, também como outras instituições acadêmicas que promovem o evento. Citando rapidamente, o Grupo de Pesquisa Cultura e Política do Mundo do Trabalho, Grupo de Pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano, o Instituto Caio Prado Júnior, como já citei, o Instituto Astrogildo Pereira, a Fundação Dinarco Reis. Sei que eu estou me estendendo, mas eu preciso fazer um último registro. Gostaria de registrar que no ano de 1986, o camarada Luiz Carlos Prestes esteve na nossa instituição, nesse mesmo auditório, com a mediação do professor Jaime Gasparotto, que está aqui entre nós, mas eu e Eli Pimenta ajudaram na organização desse evento, né? Nós procuramos os registros dessa passagem do Prestes por Marília, né? Lembrar também que a própria coluna, ainda não como coluna propriamente, mas os tenentes avançam pelo interior de São Paulo, exatamente pela nossa região, rumo a Foz do Iguaçu, né? Mas, especificamente, o registro dessa passagem do Prestes aqui em 86, nós não conseguimos encontrar, talvez por imperícia desse que vos falo, né? Apenas a título de curiosidade, né, eu tenho aqui em minhas mãos um exemplar do livro do Abguar Bastos, Prestes e a Revolução Social, autografado pelo próprio Prestes, para um senhor chamado Serafim Chinchila Martins, a pedido do seu filho, Lincoln Chinchila Martins, que por acaso é o pai da professora Rubia Martins, do Departamento de Ciência da Informação. O senhor Serafim, um velho comunista de Marília, tinha um filho com o nome de Luiz Carlos. Isso não era por acaso. Bom, feitos os devidos agradecimentos e registros, passemos então a palavra à professora Anitta. No momento em que você falar... Mas aí você faz. Muito obrigado, gente. Passando então a palavra à professora Anitta. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os organizadores, não vou listar todos que já foram mencionados pelo professor Anderson. Então, agradecer a todos os organizadores que me fizeram esse convite muito honroso, né, e propiciaram também esse encontro hoje com toda essa juventude, que é algo extremamente simpático, agradável para mim, né, poder falar, né, sobre o meu livro e principalmente sobre o legado de Luiz Carlos Prestes para toda essa juventude, esses jovens de hoje, né? Acho que isso é muito importante, né, que o legado de Luiz Carlos Prestes seja conhecido pelos jovens de hoje. Bom, eu vou procurar fazer assim, uma exposição o mais sucinta possível, né, esperando que depois vocês leiam o livro, né? Eu tenho que começar dizendo que esse livro é o último de toda uma série que eu venho escrevendo e publicando há cerca de 30 anos, dos meus trabalhos de pesquisa na qualidade de historiadora, né, em que eu tenho estudado diferentes aspectos, né, da história do Brasil contemporâneo, século XX principalmente, né, da vida política de Luiz Carlos Prestes e da história do PCB. Até porque são dois temas profundamente entrelaçados. Não dá para escrever, enfim, sobre a vida política de Luiz Carlos Prestes sem abordar a história do PCB e vice-versa também. Então, se trata de um trabalho de pesquisa histórica, um trabalho de história política, né, em que eu procuro, entre outras coisas, enfrentar, né, as distorções da história oficial.
Como sempre, né, são as classes dominantes que produzem, né, através dos seus intelectuais orgânicos, né, a história oficial de acordo com os interesses desses setores dominantes na sociedade. E no que diz respeito tanto à história dos comunistas brasileiros, do PCB, em particular do Prestes, acontece a mesma coisa. Então a gente vai ver que a história oficial, aquela que aparece às vezes nos compêndios escolares, que também aparece muito pouco, né? A história dos comunistas, do PCB e do Prestes nos compêndios escolares, aquela que é passada pela mídia, né? Nos jornais, na televisão, enfim, inclusive também nos livros de muitos historiadores e cientistas sociais, é uma história frequentemente, né, deturpada, fantasiosa, falsificada, né, e que não tem um aspecto, quer dizer, peca por não estar comprometido com aquilo que o grande historiador inglês marxista, né, o Eric Hobsbawm, sempre falava, a necessidade do compromisso com a evidência por parte do historiador. Então, frequentemente, o que a gente observa é que esse compromisso não existe. Bom, o objetivo principal desse meu trabalho é revelar a evolução das posições políticas de Prestes em seu conflito com o Comitê Central, ou seja, a direção nacional do PCB, no período 1958-1990. E, como eu já disse, sem poder separar, né, a atuação política do Prestes nesse período com a atuação política do PCB. Quanto à metodologia do trabalho, se trata de um trabalho de história política, baseado principalmente nos clássicos do marxismo e, em particular, né, no pensamento de Antônio Gramsci, na medida que, na minha opinião, Antônio Gramsci deu uma contribuição muito importante para o historiador que trabalha com história política. Não só para isso, evidentemente, além disso, Gramsci foi um grande revolucionário, foi organizador do Partido Comunista Italiano, mas o seu pensamento, que ele deixou registrado, né, na sua obra, eu acho que contribui muito para quem está realizando um trabalho baseado em história política marxista, e seguindo, né, a orientação, como eu já falei, né, do Hobsbawm, ou seja, um compromisso com a evidência. As balizas cronológicas, né, adotadas nesse trabalho, ou seja, 1958-1990. 1990, porque é o ano em que o Prestes veio a falecer, né, em março de 1990. 1958, por quê? Porque é o ano em que vem à luz um documento que vai ter história, né, na vida dos comunistas brasileiros, a Declaração de Março de 1958, que surge, né, como grande parte, né, resultado da crise do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, crise essa que abalou profundamente todo o movimento comunista internacional. O 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética se realizou no início de 1956 e foi a denúncia, né, do stalinismo, dos crimes de Stalin, o famoso informe secreto de Khrushchev. Não vou entrar nesses detalhes aqui no momento, né? Esse verdadeiro cataclisma, né, que tem lugar na época, nesses anos 56, 57, no movimento comunista internacional, não podia deixar, né, de atingir o PCB também, o Partido Comunista Brasileiro. E é no bojo dessa crise de gente sai do partido, outros são expulsos, enfim, também não vou entrar aqui em detalhes, tanto nesse meu livro como principalmente no meu livro anterior, Os Comunistas Brasileiros, a política do PCB no período anterior, eu abordo com certo vagar, né, essa questão da Declaração de Março de 1958. E aqui eu quero só caracterizar rapidamente que ela vai, né, se destacar por ser um momento de abandono da política sectária e estreita anterior do PCB.
ou seja, da política que vinha dos documentos do PCB de 1948, 49, principalmente do famoso Manifesto de Agosto de 1950 e, em grande medida, reafirmada no 4º Congresso do PCB, realizado no final de 1954, política essa que fazia uma análise bastante, depois visto, né, irrealista da sociedade brasileira, achando que no Brasil havia condições para desencadear a luta armada, fazendo uma caracterização, inclusive, do governo Vargas, né, Getúlio eleito em outubro de 1950, presidente da República, né, com uma votação expressiva, e o PCB considerava que era um governo de traição nacional que tinha que ser posto abaixo através da luta armada. Quer dizer, essa política se revelou totalmente inviável, né, sectária, estreita, né, e em 58, portanto, é feita uma revisão dessa política. Mas o que é interessante destacar? Que, embora a tática do PCB seja revista, e a partir da Declaração de 1958 se abandona essa palavra de ordem de luta armada imediata, de derrubada do governo, etc., mas, quer dizer, então a tática é mudada, se adota uma tática de partir para um processo eleitoral, a luta, como se dizia, por um governo nacionalista e democrático que realizasse reformas, né, de caráter nacionalista e democrático, portanto, contra o latifúndio, contra o imperialismo, enfim, pela democracia. Mas se a tática mudava, o que é muito interessante destacar, e eu venho sublinhando isso desde 1980, quando eu publiquei um artigo intitulado "A que herança os comunistas devem renunciar", se reafirmava a ideologia nacional libertadora nesse documento de 58. O que significa isso? Se reafirmava, né, uma concepção estratégica da Revolução Brasileira que vinha no PCB desde os anos 20. Então, décadas a fio, essa estratégia permanecia, embora a tática frequentemente mudasse. Ora ia para a esquerda, ora ia para a direita. O que era essa ideologia nacional libertadora? Era a concepção etapista da Revolução Brasileira, ou seja, a ideia que, para se chegar ao socialismo, objetivo, né, final do Partido Comunista, seria necessário realizar praticamente duas revoluções, ou, como se dizia, duas etapas. Uma primeira etapa que inicialmente, lá no final dos anos 20, era primeiro chamada de democrático-burguesa, depois de agrária e anti-imperialista, e já nesse período é chamada de nacional e democrática. No fundo, é a mesma coisa, mudam as palavras, mas a concepção é a mesma. Ou seja, essa primeira etapa nacional e democrática, como se chamava já na Declaração de 58, tinha que objetivo eliminar dois supostos entraves ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Esses entraves seriam a dominação imperialista e a presença do latifúndio, da grande propriedade da terra, ou seja, a ausência de uma reforma agrária de caráter burguês. Então, esses dois empecilhos, se dizia, impediam um desenvolvimento do capitalismo autônomo no Brasil. Então, essa etapa nacional e democrática, seguindo essa concepção que eu chamo de nacional libertadora, tinha por objetivo eliminar esses dois empecilhos, esses dois obstáculos, para que o capitalismo se pudesse desenvolver no Brasil. Um capitalismo autônomo, né, se desenvolvesse no Brasil. E aí, na medida em que o capitalismo autônomo se desenvolvesse, isso levaria a que a classe operária crescesse, se fortalecesse, etc., e fosse possível, então, se partir para uma segunda etapa da Revolução, a etapa socialista. É claro que os comunistas sempre afirmavam também que já nessa primeira etapa da Revolução era fundamental que o proletariado, dirigido pelo seu partido, o Partido Comunista, conquistasse a hegemonia nesse processo para que se pudesse, o mais rapidamente possível, transitar da primeira etapa para a segunda etapa da Revolução. Então esse é o famoso etapismo, que vem em grande parte da influência
do 6º Congresso da Internacional Comunista, realizado em 1928, mas já anteriormente, né, essa concepção estava presente, né, nos documentos do PCB. E era muito, né, a questão do mimetismo, ou seja, num país, na minha opinião, né, culturalmente atrasado como o Brasil, os comunistas, os dirigentes comunistas, com todo o seu heroísmo, com toda a sua disposição de luta, mas enfrentando uma situação em que não se tinha pesquisas aprofundadas da sociedade brasileira, em que se conhecia muito pouco, né, a realidade brasileira, a tendência era qual? Copiar modelos estrangeiros. Então, a influência da Revolução Russa de 1917 era enorme. Todo mundo queria repetir, né, uma Revolução Russa, um modelo. E aí se apelava muito para a obra de Lenin, As Duas Táticas da Social-Democracia na Primeira Revolução Russa, que foi um livro escrito lá no início do século XIX, que tinha em vista o processo revolucionário na Rússia. Só que o Brasil não era a Rússia, as condições eram muito diferentes, né? E a cópia de modelos, como já ficou mais do que provado, né, não leva a êxito, leva a fracasso. Então, essa concepção etapista, essa concepção, né, estratégica da Revolução Brasileira, ela perdurou no PCB durante décadas, até recentemente. E nós, eu era militante do PCB, já aí no início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, estudante, jovem na época, achava que estava certo, e todo mundo achava que era isso mesmo, né? A maioria, pelo menos, achava isso. Mas a realidade, né, depois veio a mostrar que o capitalismo se desenvolveu no Brasil muito bem, sem precisar fazer nenhuma revolução. Pelo contrário, né, dependente do imperialismo, associado ao imperialismo, com a burguesia associada, né, ao imperialismo e conciliando com o latifúndio. Temos hoje aí o agronegócio. Quer dizer, muitos estudos, principalmente a partir já dos anos 70, de sociólogos como Chico de Oliveira e outros, nos procuraram mostrar e revelaram, a partir das pesquisas realizadas, que não tinha cabimento, né, essa primeira etapa da Revolução, que não tinha cabimento a ideia de desenvolver um capitalismo autônomo. Isso era impossível. Quer dizer, o capitalismo que nós tínhamos e temos hoje no Brasil, né, é o capitalismo possível nessas condições de um país que chegou mais tarde ao capitalismo, né, quando os países centrais já estavam na sua fase, né, imperialista. Então isso levou a que o capitalismo no Brasil não pudesse ser outro, a não ser assim, conciliado com o latifúndio, né, e dependente do imperialismo, mas nem por isso deixou de se desenvolver enormemente o capitalismo. Claro, com contradições cada vez maiores, com a exploração crescente, né, da maioria dos trabalhadores. Enfim, nessa declaração de março, isso que eu queria destacar aqui, de março de 58, essa concepção da Revolução Brasileira permanece e vai permanecer daí por diante. Isso que é interessante. Quer dizer, então a estratégia permanece sempre a mesma. E, na minha visão, o que eu estou dizendo, já em 1980 eu escrevi a respeito disso, né? Uma falsa estratégia, uma estratégia que não corresponde à realidade brasileira, no caso, só podia levar a erros na tática. Por isso que o PCB o tempo todo oscilava na sua tática. Ou tinha uma tática esquerdista, de luta armada, de tomada do poder pelas armas, sem ter condições para isso, ora caía no republicanismo, no reformismo, né? Enfim, em priorizar apenas o caminho eleitoral. Eu acho que essas mudanças bruscas de tática justamente são o resultado da permanência de uma falsa estratégia. Isso não nega que os comunistas sempre estiveram participando e frequentemente liderando todas as causas justas do nosso povo, com muito heroísmo e com muita abnegação. Sempre os comunistas levantaram a bandeira, lutaram pela reforma agrária, pelos direitos dos trabalhadores,
pelo petróleo é nosso, enfim, toda contra a ditadura, contra todas as causas justas, né, do povo brasileiro, dos trabalhadores em particular, os comunistas sempre estiveram à frente, sempre participaram ativamente. Mas na medida que pelo próprio atraso cultural do Brasil, né, não se conseguiu elaborar uma estratégia correta que correspondesse à realidade brasileira, isso contribuiu, né, para que as táticas frequentemente também fossem errôneas e nos levassem a sucessivos fracassos. Bom, ao mesmo tempo, né, que é aprovada essa declaração de março, é interessante, eu cito isso no meu livro, uma coisa que eu não disse ainda, nesse livro nada se afirma sem estar calcado em documentos. Quer dizer, é um trabalho de historiador em que tudo que é dito nesse livro tem referência documental. Nesse mesmo momento, né, em que o Prestes concilia, como ele vai dizer mais adiante, né, com a ala mais à direita dentro da direção do partido, para poder, inclusive, derrotar aqueles que não queriam mudar aquela política, né, estreita e sectária de que eu falava há pouco. Então ele concilia com essa maioria mais inclinada para a direita, mais reformista, para conseguir aprovar essa declaração de março e manter a unidade do PCB. O PCB corria o risco, naquele momento, de se esfacelar, se dividir em vários pedaços. Mas já nesse momento, o Prestes publica um artigo em que ele adverte o perigo do reformismo, adverte o perigo da preocupação com, né, o momento atual, abandonar os objetivos revolucionários. Há que dizer que o Prestes era secretário-geral do PCB, né, desde 1945, quando ele saiu da prisão, assumiu o cargo para o qual ele tinha sido eleito na Conferência da Mantiqueira do PCB, realizada em 1943, mas ele só pôde assumir quando saiu da prisão, em 1945. O Prestes, sendo secretário-geral do PCB, não podia declarar de público as suas divergências, mas essas divergências vão crescendo. E é isso que eu mostro no decorrer desse livro. Frequentemente, essas divergências aparecem sutilmente nos documentos, até assinados por ele. Mas assinados por ele não quer dizer que ele estivesse de acordo com tudo. Ele assinava como secretário-geral em nome da direção do partido. Mas há documentos inéditos, que felizmente eu procurei preservar, que eu tenho, né, em que fica muito clara as divergências do Prestes, né? Nesse período que antecede o golpe de 64, aí nos anos, a partir principalmente do final de 62, quando se realiza uma conferência nacional do PCB, 63, 64, né? A tendência que toma mais corpo na direção do partido é a tendência chamada esquerdizante, que pretendia apelar de imediato para a luta armada. A influência da Revolução Cubana era muito grande no Brasil e vários dirigentes do PCB, inclusive da Comissão Executiva, que era o órgão que dirigia o partido no dia a dia, como Carlos Marighella, Mário Alves, Polônio de Carvalho, né, ficam entusiasmados com a Revolução de Cuba, que sem dúvida era para entusiasmar, mas novamente caem, né, naquela história do mimetismo, copiar o modelo. Então vamos copiar o modelo cubano. E isso aí é algo extremamente perigoso, que novamente, se o Brasil não era a Rússia, também não era Cuba, e a situação era muito diferente. E as condições que existiam no Brasil, eu acho que provaram, na prática, que não havia uma situação, não havia, enfim, condições para se desencadear uma luta armada pelo poder naquele momento. Mas essa corrente, essa chamada tendência esquerdizante, né, ela ganha muita força ainda antes do golpe de 64. E depois do golpe, mais ainda. Diante da derrota, né, que foi o golpe de 64, de todas as forças democráticas e de esquerdas no Brasil, né, esses mesmos dirigentes que já eram a favor de desencadear a luta armada, com mais razão ainda vão defender essas ideias.
E, então, logo depois do golpe de 64, vai se travar uma luta interna muito intensa entre aqueles que acham que é necessário manter a política anterior do PCB, essa política que vinha da Declaração de Março de 58 e que tinha sido reafirmada no 5º Congresso do PCB, realizado em 1960, e aqueles dirigidos por elementos como Carlos Marighella, Mário Aldo, Jacó Gorento, enfim, esses que compunham a chamada tendência esquerdizante, que eram minoritários dentro da direção do PCB, dentro do Comitê Central, mas que passaram a fazer um trabalho, né, de mobilizar as bases do partido, aquelas nas quais eles tinham influência e tinham, enfim, forma de mobilizar, né, no sentido de que no 6º Congresso fosse aprovada uma revisão drástica da orientação política do PCB, revisão essa que apontava no sentido de imediato partir para a preparação da luta armada e a derrubada da ditadura através da luta armada. Havia várias nuances, né, dentro dessa tendência esquerdista, havia várias nuances, mas no fundamental era isso, a luta contra a ditadura através, né, da derrubada, através das armas, né, da luta armada. Essa tendência é derrotada, né, no 6º Congresso do PCB, e o Prestes tem um papel muito importante, né, entendendo que naquele momento, se essa tendência esquerdizante fosse vitoriosa, o PCB seria aniquilado, como afinal foram, né, a ALN, o PCBR, todas essas organizações criadas por esses dirigentes que, por sinal, foram expulsos, né, do PCB e partiram para pôr em prática esses seus objetivos de luta armada. E foram realmente, como é sabido, lamentavelmente, né, foram totalmente arruinados, enfim, derrotados, né, e massacrados, a palavra é essa, massacrados pelo governo da ditadura, pelo exército brasileiro e as forças repressoras, né? Então, no 6º Congresso, por outro lado, o Prestes tem clareza, e ele vai dizer isso em várias ocasiões, né, de que, mais uma vez, ele teve que conciliar com a maioria do Comitê Central para conseguir derrotar a tendência esquerdizante. Mas ele mesmo reconhece que não foi fácil para ele conseguir essa unidade no 6º Congresso. Se a gente compara, como eu faço aqui, os documentos, o informe ao 6º Congresso que ele apresenta com a resolução do 6º Congresso, a gente pode ver a diferença que existe entre o que é dito no informe e na resolução. Eu cito os trechos que são diferentes. Quer dizer, então o Prestes já naquele momento começa, né, a ter divergências muito sérias com o Comitê Central e a levantar a questão, inclusive, né, da crítica ao etapismo. Isso vai ficar mais claro mais adiante. Em 1969, o Prestes propõe uma discussão no Comitê Central, que está atuando clandestinamente, né, com uma repressão muito grande no Brasil, como vocês sabem. E esse documento, o Comitê Central, se recusa a discutir, alegando que não corresponde às resoluções do 6º Congresso. Quer dizer, que se recusam a discutir. Nesse documento, né, o Prestes deixa claro, eu cito trechos desse documento, o documento existe, até pouco tempo atrás ele estava inédito, o Prestes não podia divulgar, porque ele era secretário-geral do PCB, e o documento não foi aprovado na direção do partido, não foi sequer discutido, né? Nesse documento, né, o Prestes já dizia que os comunistas não devem restringir sua atuação à luta contra a ditadura, mas devem preparar as forças sociais e políticas, ou, digo eu, conforme Gramsci, o bloco histórico, para ir adiante, rumo ao socialismo. Na minha opinião, justamente foi isso que faltou em 64, né, no momento do golpe. Não se tinha organizado essas forças sociais e políticas, ou usando a terminologia do Gramsci, o bloco histórico capaz de levar adiante a luta revolucionária.
A partir de 71, o Prestes, por decisão do Comitê Central, vai para o exílio, em Moscou, devido à situação aqui da repressão muito forte no Brasil. No exílio, esse conflito, e o Comitê Central, logo depois também, se desloca para o exílio e é reorganizado, né, na Europa. E aí o conflito entre o Prestes e a maioria do Comitê Central vai se aguçar, vão se aprofundar essas contradições. Vão se formar basicamente 3 agrupamentos dentro do Comitê Central, né? Eu não vou me deter muito disso por falta de tempo aqui, mas a realidade é que o grupo que apoia o Prestes é minoritário. É muito importante, né, a documentação inédita que eu apresento nesse livro relativa a esse período. Felizmente, como eu também tinha sido cooptada para o Comitê Central, para colaborar, né, no trabalho do Comitê Central na Europa, eu consegui guardar os documentos das discussões que se realizaram. E por esses documentos, tem inclusive as falas dos Prestes nas reuniões, né, fica muito clara essa crescente divergência entre ele e a maioria do Comitê Central. 2 questões principais. Havia várias divergências, mas 2 eu ressalto como mais importantes. Uma é essa questão da estratégia que eu já falei. Quer dizer, fica cada vez mais claro para o Prestes, a partir do estudo mais aprofundado, inclusive, que ele faz da realidade brasileira, dos trabalhos e pesquisas que estão sendo publicados na época, estamos nos anos 70, né? Trabalhos de Florestan Fernandes, Otávio Iane, enfim, de muitos autores que estão escrevendo nesse período, o Prestes chega à conclusão que não tem mais sentido falar nessa estratégia da Revolução Nacional Democrática, nesse etapismo, que isso tem que ser revisto, superado. E o Comitê Central não aceita isso de jeito nenhum. Para o Comitê Central, tá, eu vou terminar logo. Para o Comitê Central, né, as resoluções do 6º Congresso, a questão, né, da chamada estratégia da Revolução Nacional e Democrática é inquestionável. A maioria do Comitê Central não quer de maneira nenhuma aceitar essa mudança, né? E a outra questão é a chamada questão democrática, ou seja, que tipo de democracia é aquela pela qual os comunistas devem lutar no Brasil. Quer dizer, o Prestes e o pequeno grupo que o apoiava dentro do Comitê Central, né, considerava que os comunistas não podiam se limitar a lutar pela democracia burguesa, tinham que impulsionar o movimento mais adiante, não podiam ficar restritos, ficar a reboque da burguesia liberal, né, no MDB. Quer dizer, participar do MDB sim, mas não ficar a reboque dos Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, né, e sim levantar as palavras de ordem mais avançadas para impulsionar um movimento por uma democracia mais avançada. Então, eu cito no livro inúmeros documentos desse período do exílio, em que fica muito clara a divergência do Prestes com o Comitê Central. Documentos em conferências que ele participa, as falas dele nas reuniões do Comitê Central, documentos, por exemplo, em que ele participa da Conferência dos Partidos Comunistas da América Latina, que se realiza em 1975 em Havana. Então, eu não concordo com quem afirma que não se percebe a presença de divergências entre o Prestes e o Comitê Central. Acho que essas divergências estão muito claras e explícitas. Agora, ele não podia declarar isso de público, nem podia assinar um documento dizendo e divulgando: as minhas divergências são essas. As divergências ficavam no seio do Comitê Central. Em 1979, para concluir rapidamente aqui, o Prestes percebe que, apesar da luta de vários anos dentro do Comitê Central, não consegue convencer a maioria do Comitê Central na necessidade de fazer autocrítica e mudar a política. Então, diante disso, ele resolve romper com a direção do PCB. E daí que, ao voltar ao Brasil, depois da anistia, ele divulga a famosa carta aos comunistas, né, que, enfim, antes de divulgar, ele discute com grande parte da militância, né, e eu não vou me deter nessa carta, porque realmente o tempo está se esgotando, né.
eu levanto aqui no livro várias citações do Gramsci, que eu acho que são muito importantes, né, quando o Gramsci discute as condições para a formação de um partido revolucionário. Nesse sentido, para quem estiver interessado, eu chamo a atenção para as páginas 267 e 268 do livro, em que eu dou, inclusive, citação do Gramsci. Eu acho que é muito importante, né, como orientação para quem realmente está comprometido com essa ideia, com esse objetivo de ter um partido revolucionário no Brasil. Finalizando, né, eu diria que o legado de Prestes quanto ao surgimento de um partido revolucionário no Brasil, que era o objetivo principal, não só nesse período, mas de toda a vida dele, era a ideia que ele divulgou muito nesses últimos 10 anos da vida dele, quando ele rompeu com o PCB e viajou pelo Brasil todo, conversou com milhares, né, centenas, enfim, de jovens, de trabalhadores que o procuravam, né? A ideia dele era essa, que a própria luta de massas, né, provocada, né, pelas contradições do capitalismo, que tendem a se aprofundar, né, as lutas dos trabalhadores, levariam, como estão levando, né, a formação de líderes, né, e que esses líderes, ajudados pelos intelectuais orgânicos, né, dos trabalhadores, da classe operária, chegariam a uma orientação adequada à realidade brasileira, ou seja, se aproximariam do marxismo e do conhecimento mais aprofundado da realidade, e conjuntamente seria possível elaborar, né, um projeto que desse conta de realizar no Brasil a Revolução Socialista. Ele deixava claro também que ninguém tem monopólio da vanguarda, e a vanguarda vai ser comprovada pela prática. Quem realmente conseguir aquele partido, aquela organização, ou partidos e organizações que conseguirem levar adiante essa luta revolucionária. Bom, agradeço, acho que consegui me caber no tempo, né? E agradeço a atenção e estou à disposição para possíveis questionamentos, perguntas, discussão, etc.